nós vamos falar, algo referente ao dia de hoje, Páscoa, mas vamos ficar mais atento ao Senhor Jesus, à obra dele, falar dele, muito mais da obra gloriosa dele. Lucas 24, 2 diz assim: encontraram removida a pedra do sepulcro. 3, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Querido, quando nós falamos de Páscoa do Senhor, nós estamos relatando um plano assim, mas tão espetacular e ao mesmo tempo um plano assim, tão assombroso, tão horroroso. Páscoa, ela retrata essa relação de amor do Senhor Jesus, do nosso Deus, do nosso papai querido conosco. Fala da aproximação desse Deus tão santo, tão especial, desse Deus eterno. Fala dessa relação dele com o homem tão limitado, o homem tão pecador, tão perdido. Páscoa nos remete a esse amor de Deus, a esse interesse de Deus, de ter um relacionamento conosco. Mas como nós vamos relacionar o evento da Páscoa, propriamente dito, lá de Êxodo capítulo 12, como é que nós vamos trazer isso para os nossos dias? Como é que nós vamos fazer isso? A relação ela está somente na figura do cordeiro, porque o cordeiro precisava ser um cordeiro sem defeito. A figura de Êxodo capítulo 12 está no cordeiro e também no Novo Testamento ela está no cordeiro. Aquele animal que era sacrificado, que doou o seu sangue para ser aspergido ali nas vegas, nos umbrais das portas da casa dos hebreus, para livrar eles, o primogênito de cada uma dessas famílias, da morte. Era um cordeiro que foi morto para poder que o seu sangue fosse aspergido naqueles umbrais. Vamos ler um pouco de Êxodo capítulo 2, que eles vai narrar para nós essa história. Eu vou ler um trecho pequeno para não prolongar muito. O versículo 3, a partir do 3 de Êxodo 12. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para cada família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais, para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, ou pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. O versículo 11, eu estou pulando do 7 para o 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Coma apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Papai, nós oramos e te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Pedimos que a tua graça nos apresente hoje de uma forma espetacular para nós entendermos qual é o seu propósito para nós hoje, nesse dia, Pai. Possamos transmitir, ouvir a tua palavra, assimilar, aplicar essa palavra bendita em nossos corações. Nós oramos, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que nós vamos crescer hoje mais ainda, nós vamos te ouvir, nós vamos, Pai, ter um tempo muito especial como esse Cordeiro Santo, nós vamos desfrutar de ensino, nós vamos desfrutar de unção e vamos sair desse lugar mais crescidos no Senhor. Pai, oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Continuando a leitura, o 13 diz: se o sangue será o sinal para indicar as coisas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Querido, essa é a Páscoa do Senhor do Antigo Testamento. É o Pessá, passar por cima, isso que significa a palavra
Páscoa. Quando nós falamos, né, desse evento, eu já disse, nós estamos trazendo, né, sombras de algo, né, que remete-nos direto à obra redentora do Senhor Jesus. Nós estamos falando do evento mais espetacular e ao mesmo tempo esse evento mais horroroso que a terra já viu, que o mundo já vivenciou, né? Não existe um fato mais relevante do que esse em toda a humanidade. E ele, querido, ele é tão poderoso a ponto de dividir a história. Até mesmo as pessoas mais céticas, elas sofrem sim influências desse evento tão grandioso, tão maravilhoso. Porque dentre tantas coisas, querido, que mudaram na história por conta desse episódio da Páscoa, né, existem algumas que somente nós cristãos nós podemos discernir e também usufruir. Porém, querido, isso foi algo tão poderoso que superou qualquer compreensão humana a ponto, né, de redimir até mesmo a própria natureza de modo geral. Sim, queridos, né, o universo ele se beneficiou desse evento tão grandioso. Não foi só a humanidade, o mundo, as coisas inanimadas, toda a natureza, ela se beneficiou dessa obra tão gloriosa. Ele foi tão grande, querido, que nós não conseguimos ainda, essa obra foi tão grande que a gente não consegue entender na sua totalidade, né, a dimensão, o grau da sua influência na história para a humanidade. Mas um dia, certamente, nós vamos conhecer, nós vamos entender isso cabalmente, amém? Foi um evento assim que movimentou, eu, né, fico imaginando esse movimento dos céus e terra, certamente isso foi muito intenso, e eu fico aqui pensando durante, né, esses 33 anos que Jesus ele viveu aqui na terra, especialmente nesses últimos 3 anos da vida dele, que ele exerceu, né, demonstradamente o seu ministério. Eu fico, né, pensando as expectativas, quantas expectativas havia no céu a respeito da obra do Senhor Jesus. Eu creio sim, querido, foram anos que os céus se ligaram a terra. Por quê, querido? Havia uma intensa movimentação nas regiões celestiais. Eu não consigo pensar diferente. Quando nós vemos Jesus lá no deserto, quando Satanás foi lá, aquilo era parte dessa movimentação no reino espiritual. Sim, querido, eu creio, né, num movimento muito intenso. Anjos, arcanjos, querubim estavam envolvidos, afinal, né, o Deus encarnado. Agora ele muda para a terra com o propósito, o único propósito de despojar o reino das trevas e nos arrebatar das garras de Satanás, que era lá onde nós estávamos, e nos tomar com muita força para si. Aleluia, glórias a Deus, amém? Querido, e ele veio, né, nos marcar com o seu sangue, e estas marcas é que nos livra do castigo eterno. É essa marca do sangue do Senhor Jesus que nos livra da morte eterna. Agora, a morte ela não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Em Colossenses 2:15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Despojar, querido, era um termo militar que era muito usado desde o Antigo Testamento. É quando alguém vencia uma guerra, então ele trazia todos os despojos, os bens do exército derrotado, eles traziam. Você e eu, querido, nós somos aquilo que Jesus sempre desejou como algo maior que ele queria conquistar. Nós não éramos deles, éramos do inimigo, e ele veio aqui para despojar o inimigo. E ele não veio na terra como homem, né, e deixou a sua glória lá no céu, porque ele tinha o interesse de ter um nome sobre todo nome. Também ele não veio, né, com esse interesse de ter uma glória maior, porque ele tinha toda a glória. E então ele veio aqui até nós para nos tirar do império das trevas. É isso que ele veio fazer aqui. Em Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, na cruz, querido, do Calvário, tudo foi consumado. Quando Jesus completou o seu sacrifício,
tudo estava consumado. E nesse tudo, querido, inclui, né, toda a provisão, toda a graça para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida total, uma vida abundante. Certamente, querido, que há muito mais revelações, né, da grandiosidade desse ato, assim, né, como do alcance que esse ato teve no mundo e na vida das pessoas. Inegavelmente, querido, em Jesus nós temos a consumação, né, de tudo que foi criado. O resgate, né, da existência humana, está completa essa obra. Não há mais motivo nenhum para a gente permanecer no estado de morte, de pecado, porque Jesus, ele fez uma obra completa. Porém, querido, muitas pessoas, elas não conseguem entender e aceitar que essa morte de Jesus é a vitória. Por quê, querido? Porque no império das trevas, nós vemos a morte como uma perda. Porém, no reino de Deus, a morte de Jesus trouxe vida. Parece antagônico, e é. Enquanto, né, as pessoas que não têm esse entendimento morrem de medo de morrer, nós deveríamos desejar estar com Cristo, porque isso é matéria, vai. Paulo ansiava por isso, e os homens de fé devem ansiar por esse dia de estar com o Senhor Jesus. Você já reparou? Eu sempre faço esse comentário em velório. Às vezes a pessoa tem 99 anos e a pessoa não quer que vá, ela não quer, ela está, né? Ao invés de dar graças a Deus, vivi com a pessoa 90, 80, sei lá, 75 anos, aleluia, se está com Cristo, glória a Deus, né? Mas a gente tem esse medo, esse pavor. A morte, querido, do nosso corpo físico, ela não é o fim, porque Jesus, ele nos deu a vida eterna. Jesus morreu para, né, tirar a morte e nos dar a vida. Hoje, querido, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus, ele vem substituir aquele modelo de Páscoa judaica. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, é narrada essa celebração da última Páscoa, Páscoa que Jesus participou com seus discípulos. E a partir do versículo 26, nós vemos essa instituição da Páscoa cristã, que o Senhor Jesus, ele instituiu, ele ofereceu a sua vida, simbolicamente foi representado por aquele pedaço de pão, que ele diz que aquilo figurava, que era o seu corpo, e também aquele cálice de vinho, né, que ele derramaria ali no Calvário, na cruz do Calvário, pelo nosso pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Por isso, irmãos, a Páscoa, ela tem como definição uma festa religiosa em que os judeus, sob o comando de Moisés, eles comemoraram a libertação da escravidão do povo judeu do Egito. E ela também, para nós hoje, ela é uma festa religiosa em que nós cristãos comemoramos a ressurreição de Cristo em razão, né, da nossa fé na obra que ele fez naquela cruz. Portanto, comemorar, querido, a Páscoa significa entender que no centro, né, a ideia central, no centro dessa experiência de ressurreição, está ali a cruz de Cristo. Se nós não entendemos essa obra da cruz de Cristo, nós não entendemos a salvação. Nós não vamos assimilar a salvação. Então, significa sim a gente festejar essa nova vida, que esse sacrifício redentor, né, do Senhor Jesus nos garante. Eu quero essa noite, né, relembrar você qual é a razão da gente estar celebrando a Páscoa cristã. Nós aprendemos, né, com a palavra de Deus que na sexta-feira, né, Jesus, ele foi pregado naquela cruz ali no Calvário, e nesse ato, nesse dia, ele foi zombado, foi humilhado, ele foi ali perfurado, e ele morreu naquele lugar como um ladrão. Aparentemente, querido, para aqueles que olhavam, até mesmo alguns dos seus discípulos, algumas pessoas até próximas, era um final muito trágico, mas o texto, ele diz que 3 dias depois, ele foi, né, em glória, devolvido da morte para a vida. Então, ele ressuscitou dos mortos, ele se tornou vitorioso sobre o inimigo, e ele está vivo para reinar para todo sempre. Por quê? Porque morte agora não tem mais domínio nem sobre ele e nem mais sobre nós, porque se ele ressuscitou, nós também com ele ressuscitamos. Amém?
E agora, Jesus, né, que era um homem, né, mortal, agora ele passa a ser um homem imortal. E essa nova vida que transbordava em cada, né, célula ali do corpo dele, em cada emoção, a vida celestial, né, que inundava ali todo esse ser do Senhor Jesus, que era a vida eterna, essa vida celestial, que não está sujeita, né, a qualquer dissolução ou corrupção. Assim nós podemos imaginar, querido, que, né, no interior daquele túmulo ocorria ali algo que jamais, né, qualquer homem poderia sonhar. Eu fico imaginando Jesus naquele lugar, 3 dias naquele lugar, sepultado naquele lugar, de repente ele abre o olho. Você imagina a cena, né? Ele senta naquele lugar, ele se levanta. É uma coisa assim inimaginável, de uma emoção fora de série. Então, a gente fica imaginando aquele corpo inerte sem vida. Jesus, ele realmente, querido, estava morto. Ele não se fingiu de morto. Não foi uma brincadeira, não foi uma simulação. Não, Jesus realmente, ele estava morto. Mas agora, o seu espírito retorna àquele sepulcro e nada pode resistir a esse poder de Deus sobre aquele corpo de Jesus. Então, ali subitamente, o Senhor Jesus, ele sentou-se e ele colocou-se de pé e ele estava totalmente transformado. Eu fico imaginando, porque não podemos esquecer, querido, né, que Jesus era homem. E eu fico imaginando como eu e você ficaríamos surpresos se isso acontecesse conosco. Já imaginou a gente sepultado lá num túmulo, de repente você acorda totalmente cheio de vida, e você, né, olha para aquela porta, já não é mais impedimento para você, já não tem obstáculo, porque para ele também não tinha. Porque o tempo agora, o espaço, não era mais nenhuma barreira para o Senhor Jesus. Jesus, ele saiu, aquelas rochas enormes daquela porta, não conseguiu impedir de maneira nenhuma o Senhor Jesus. Tudo isso, querido, tem um significado para nós. Tudo isso tem que nos levar a uma decisão, tem que nos levar a um conhecimento para que a nossa vida ela seja transformada por esse mesmo poder que visitou naquele lugar o Senhor Jesus. Talvez, como, né, o Senhor nos deu uma palavra profética do início, talvez o nosso túmulo não é literal, mas ele existe. Ele existe. O que nós precisamos é assumir essa postura, permitir que o Espírito Santo nos alerte, nos toque com esse poder que produz vida. Agora, querido, o túmulo que, né, antes era o drama, né, da humanidade, ele foi ali subjugado. É como se Jesus estivesse dizendo, morte, agora a morte não morre mais. Exatamente isso, ele venceu a morte. Jesus, ele ressuscitou com um corpo totalmente renovado, e da mesma forma, todos os crentes em Jesus terão o seu corpo glorioso e serão como ele é. E não é isso que fala no Evangelho, aliás, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Quando ressuscitamos com Cristo, nós vamos sendo transformados à sua imagem e semelhança. Mas um dia essa semelhança ela será de tal forma que não haverá mais como discernir você de Jesus. Você é tão parecido, tão idêntico a Ele. É isso que nós estamos caminhando, querido. E por isso, né, é que a palavra de Jesus, né, esse Deus conosco, ela precisa sempre estar, ela precisa ecoar, querido, na nossa alma, nos nossos corações, dizendo, eu sou. Essa palavra nunca pode sair do nosso coração. Ele é a vida, né? Ele é a verdade e a vida. Ninguém consegue ao Pai senão por Ele. Lá em João 14,6, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a nossa Páscoa, esse é o sentido real da Páscoa, querido. E eu quero agora, né, me dirigir talvez a você que se encontra
talvez nesses dias, por conta de vários motivos, pouco frustrado, sentindo-se derrotado, talvez atravessando pressões financeiras, quem sabe crises, né, no casamento, na sua vida profissional, algum risco, você está às vezes aflito emocionalmente. Como temos visitado, como temos conversado com pessoas, tem sido assim, né, o top na lista de visitações, aflição emocional. Né? Você talvez que não tem certeza do seu futuro espiritual, né? Você que talvez está com o coração, aí um vazio nesse coração, que é exatamente o vazio que só Jesus, ele é do tamanho de Jesus, né? Você que tem, às vezes, vivido momentos de dor, de tristeza, momento de medo, depressão, angústia, algum momento de perda na sua vida, eu quero falar com você, não se esqueça, querido, do que nós estamos falando aqui, desses dois maiores contrastes que existe na humanidade, que é a cruz do Calvário e aquele túmulo vazio. Isso fala para nós que tudo isso, querido, tem um tempo determinado, que tudo isso tem uma solução. A cruz, ela simboliza sim dor, ela simboliza tristeza, sofrimento, tudo isso que nós falamos, e eventualmente, né, você pode estar vivendo uma dessas coisas. Mas o túmulo vazio, querido, ele nos mostra a vitória. O túmulo vazio fala para nós de esperança, é essa convicção de paz, é essa reestruturação emocional, é a restituição das coisas e também da vida em nós. Então nós precisamos assumir essa realidade, viver essa realidade, sair desse lugar, porque esse lugar é o que o túmulo representa, mas que a cruz representa, mas há algo que a vida nos dá. Ele escancara a porta do nosso túmulo e nós precisamos sair desse lugar. Porque a ressurreição de Jesus, querido, ela implica que esse quadro de Deus, onde esses acontecimentos se dão, então, a dimensão maior, né, que é muito maior do que o meu quadro, do que o seu quadro. Isso não está fora da jurisdição e do poder de Deus. Nós precisamos saber, querido, que essa visão de Deus, ela tem um alcance imensuravelmente maior que qualquer visão, que a minha e a sua visão. Que você, querido, seja encorajado essa noite a crer, querido, que o poder que ressuscitou Jesus daquele túmulo, que ressuscitou Jesus da morte, é o mesmo poder que pode habitar em você, que pode habitar em mim nesse momento. E Ele vai fazer com que a gente seja capacitado a enfrentar todas essas dificuldades, que Deus nunca, jamais permitirá algo que eu não possa suportar. Isso tudo faz parte, sabe, de um planejamento de Deus. Esse quadro não foi o diabo que pintou para a nossa vida. O diabo pintou um quadro sim para o mundo e quer que a gente acredite. Mas Deus, Ele pintou um quadro maravilhoso e eu preciso entender isso para andar nessa verdade. Entendendo que Deus tem para mim, não é a morte que o diabo quer me colocar, não é a cruz e ele quer que eu fique lá o resto da vida, não. A cruz é sexta, sábado, domingo, sai, né, vai para o túmulo e sai daquele túmulo. A cruz não fica lá na cruz o tempo todo, a menos que não reconheça que o Espírito Santo é poderoso para nos tirar. Crer no Senhor Jesus, querido, significa se apropriar dessa qualidade de vida. Colossenses 1,17 diz, e Ele, falando de Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Somente, querido, uma obra, né, tão completa, uma obra tão perfeita poderia nos conceder essa possibilidade de um novo começo. E não importa, querido, quão difícil, às vezes desafiador tenha sido essa nossa jornada, enquanto estivermos aqui, nós vamos passar sim por essas dificuldades, esses desafios, mas não importa o tamanho, né, do distanciamento que havia quando nós fomos aí
alcançados pelo Senhor Jesus, já que esse sim que nós damos ao Senhor Jesus, ou que todos nós tivemos essa experiência de falar para o Senhor Jesus, às vezes ele é tão limitado, e tão interesseiro, tão parcial, mas esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vem, mesmo com esse sim, às vezes duvidoso nosso, ele vem e ele faz morada em nós para completar uma obra que às vezes nós nem por completo aceitamos. Nós viemos por algum motivo, mas Jesus é poderoso para nos tirar dessa condição. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo, quando nós dizemos o sim para o Senhor Jesus, nós estamos dizendo: eu não quero ficar nesse túmulo, eu não quero ficar nessa cruz, eu não quero ficar nesse túmulo, eu quero a vida eterna. Então, o Espírito Santo, ele vem e habita em mim, para quê? Para que eu permaneça. Ele continua me lembrando, ele continua me ensinando, para que eu permaneça firme nesse propósito. A obra da cruz, querido, ela nos apresenta para um novo começo. E isso não é a mesma coisa que a gente negligenciar ou fazer de conta que nós não tivemos erros. Não, ignorando aí as consequências dos anos que nós vivemos em trevas. Não é isso, é muito pelo contrário. É exatamente essa consciência que nós precisamos ter do tamanho do distanciamento que havia entre nós e o Senhor, e que nos permite medir essa grandeza do amor, a grandeza do privilégio que nós temos quanto aquele que mais amou é aquele que mais foi perdoado. Aquele que mais se acha distante, esse vai entender que parece que foi mais privilegiado do que todo mundo. Nós precisamos entender isso. Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Querido, lembre-se sempre, foi o amor de Jesus, foi o amor do Pai que nos resgatou. Se Ele fez isso, querido, fez o que fez para nos resgatar, qual motivo Ele teria para nos abandonar? Qual motivo, o que nós poderíamos alegar, qual distância poderíamos alegar que é maior do que nós estávamos antes, quando Ele entregou seu Filho? Nenhuma. Hoje nós estamos, ainda que talvez não estejamos tão perto, tão próximos, nós estamos muito mais próximos, muito mais propícios a chegar perto dele, a chegar mais perto dele, amém? Então, querido, use disso. O lugar onde eu estou, eu quero ir para frente, eu quero olhar para Ele, eu quero chegar até Ele, eu quero viver uma vida de comunhão plena. Então, não existe maior prova do nosso valor, da nossa importância, do que tudo aquilo que a cruz revelou para nós. Deus ali entregando, querido, o que Ele tinha de mais precioso e santo para resgatar pessoas que até poderiam não escolher Ele. Pessoas que poderiam não reconhecê-lo como Senhor. Porque essa essência da obra do Senhor Jesus é também respeitar, até mesmo respeitar aqueles que Ele criou. A decisão é nossa, porque essa essência da cruz, sim, ela respeita a sua decisão. Até o último suspiro do Senhor Jesus, Ele conviveu com essa realidade. Você lembra que tinha um ladrão cada lado dele, mas um não quis. Um não cedeu. Você já deve ter passado por momentos, quando você titubeou para isso. Eu passei por esse momento antes de realmente entregar minha vida, mas eu já vi centenas de casos, até mesmo pessoas quase que mortas, cerebralmente mortas, elas negaram o Senhor Jesus. Negaram o Senhor Jesus. E ainda hoje, querido, nós somos desafiados a confiar nesse amor, porque nós não fomos comprados, como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 18, com ouro ou prata. Então, o alicerce, querido, da nossa fé é essa obra
imutável, eterna da cruz do Senhor Jesus. Quando nós reconhecemos aqui o preço que foi pago, ele foi fundamentado no amor que o Senhor tem por nós, não nos resta uma outra atitude, querido, a não ser a nossa gratidão. E além disso, querido, ele deixou um penhor para nós. Ele deixou o seu Espírito Santo, Efésios 1,13 fala isso. Ele deixou uma herança para nós. Portanto, ao declarar que tudo havia sido consumado, ele também incluiu em uma obra perfeita e acabada. Não existe, querido, mais a necessidade de nenhum esforço nosso. Porque, querido, nós podemos descansar nessa obra gloriosa, completa que o Senhor Jesus fez nessa obra que aconteceu quando ele desceu daquela cruz. Ele disse: lá está consumado. Nada, querido, ali ficou fora do seu governo, nada ficou fora do controle de Jesus. Ele venceu e ele também nos incluiu na sua vitória. Efésios, no capítulo 4, versículos 7 e 8 diz: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso, foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Colossenses 2, 14 e 15. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós em suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-os, despojando os principados e potestades, e os exibiu publicamente, triunfando deles na cruz. Então, querido, Jesus fez uma obra completa, não há mais sequer um recibinho seu nas mãos de Satanás. Ele removeu todo o escrito de dívida. Mas por que as pessoas às vezes elas entram em crise? Porque elas ainda estão presas nos recibos do passado e elas não assumem essa nova natureza de Cristo, que não assume que realmente o Senhor Jesus, ele já despojou o inimigo. Se era dele, agora não é mais. E ele não, se ele tirou você, como é que ele ia deixar um documento, que desse alguma garantia para o inimigo? Não, você é todo dele, está consumado. Ele não deixou algo para buscar depois, ele não deixou nada para se fazer depois. Então, como que nós possamos, aí como o Paulo que escreveu isso, declarar que a nossa fé, ela não se apoia em nada, absolutamente nada, além da cruz de Cristo. Esse entendimento, querido, é a revelação que ele possuía da obra plena de Jesus. Foi o que impulsionou Paulo a essa entrega radical da sua vida. Paulo, ele entendeu exatamente aquilo que os cristãos dos nossos dias, que nós precisamos urgentemente compreender, que na cruz foi tudo consumado, na cruz está tudo pago, querido. Essa é uma realidade eterna, uma realidade imutável, sobre a qual nós devemos alicerçar, querido, as nossas decisões, as nossas escolhas precisam estar alicerçadas nessa verdade. Nós não podemos mais acrescentar, nós não podemos também aperfeiçoar o que já está consumado, porque não se trata de algo incompleto. Portanto, querido, nenhuma tentativa de nós nos gloriarmos fora da cruz vai ter algum sucesso. Paulo diz que ele se gloria na cruz de Cristo. Qualquer tentativa de fazermos isso fora, nós não vamos ser bem-sucedidos. Porque nenhum esforço, por mais, querido, bem intencionado que seja, poderá completar ou complementar aquilo que Jesus já realizou, aquilo que ele já selou. A cruz, querido, ela é, alguém já disse isso, eu peguei essa frase, que a cruz ela é o último argumento de Deus. Não tem mais o que fazer. Não há mais nada a ser feito para que você e eu sejamos salvos. Não há mais nada. O que é que mais nós podemos requerer de Deus? Se a cruz, querida, ela não foi suficiente, não há mais o que a gente fazer e não há mais o que Deus fazer para nós. Nada mais. Se a cruz ela não te leve, não me leve a amar, a perdoar, a servir, a obedecer, a humilhar, então nós não entendemos nada ainda, querido. Se a cruz não nos levar a essas atitudes, não entendemos. Estamos fora do contexto. Se essa magnitude, querido,
da obra da cruz, ela não foi suficiente para nos converter, não vai ser, querido, um bom amigo, não vai ser um bom discipulador, um bom líder, um bom pastor, um bom amigo, que fará. Se a obra de Cristo não foi suficiente, não há ninguém aqui na terra que pode nos ajudar. Mas você já reparou que o que nos afasta não é a falta de fé naquilo que Jesus fez, mas é a decepção com quem fez alguma coisa. E aí, nós colocamos essa obra maior do que a obra de Cristo. Maior, querido. A obra de Cristo, ela é poderosa, querido, para nos fazer, sim, humilhar, sabe, para nos fazer obedecer, para nos fazer santo. A obra de Cristo, ela é suficiente. Então, querido, que possamos encontrar, né, os nossos argumentos mais fortes, nossos argumentos mais poderosos para permanecer em Cristo, para permanecer conectado ao corpo de Cristo. Porém, querido, busque essa obra em Jesus, na obra da cruz, na obra de Jesus na cruz, não nas pessoas, porque pessoas vão te decepcionar. Se você tiver alguma expectativa que a cruz não te dá, não vai encontrar em homem algum, porque a cruz está consumada, é na cruz, não é em mim, não é em homem algum. Homem não pode consumar uma obra, só Cristo. Então não busque sua plenitude, satisfação em homem algum. E não é para você desprezar homem, não é para você desprezar seu pastor, seu líder, seu amigo, seu esposo, não. É para você não ter uma expectativa daquilo que a cruz, você não consegue ver que a cruz te deu. Se você não entender que a cruz te deu, todos esses benefícios que alguns narramos, e alguns que não sabemos ainda, vamos experimentar depois. Como que eu vou descobrir isso em homem? Se o amor do Pai, que dá um único filho para morrer em meu lugar, não é suficiente para me preencher, em que homem eu vou achar amor tão grande, querido? Então, nenhuma obra, querido, humana, ela é completa, ela é consumada. Somente a obra de Jesus, somente nele, tudo é completo. E isso quer dizer, querido, que ele não tem mais nada, absolutamente nada a realizar por mim e por você. A obra da cruz, ela é mais do que suficiente para determinar a nossa eternidade. Por isso que ele disse, está consumado. Não há mais nada, querido, não há mais nada. Não adianta a gente ter alguma expectativa que Jesus vai fazer alguma coisa a mais para nos salvar, para a gente entender o propósito da salvação, porque senão ele não diria está consumado, ele diria está consumado por enquanto, está inacabado, mas eu vou voltar, lógico, ele vai voltar à igreja, mas a obra para a igreja que ele vai vir buscar está acabada. E Jesus não é aquele pedreiro meio marreta, né? Ele não é aquele construtor meio que deixa a obra, aquele, né, profissional que deixa a obra pelas metades. Não, ele fez tudinho. Não há o que fazer. Não há para onde correr para buscar ou encontrar algo que Jesus não me deu na cruz. Tudo está na obra da cruz. Isso é a nossa Páscoa, querido. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele que passou pela nossa vida e nos, colocou em nós o seu sangue, nos selou com o seu Espírito Santo, e nós, querido, passamos da morte para a vida. Agora a vida que ele tem, nós também temos. Mas para isso, eu preciso caminhar com ele, eu preciso perseverar com ele. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para ver o que é, como, o que é que testifica a palavra de Deus que eu sou. O que é que, não o que me garante, mas que me convence que eu estou dentro desse padrão de filho de Deus, de salvo, de redimido, comprado, selado pelo sangue de Jesus. A Bíblia nos mostra qual é o padrão que nós vivemos, como é que um vivo vive, ele vive, um vive em Cristo, um santo vive, qual é uma pessoa renovada, restaurada, que saiu do pecado, da morte, agora vive para Cristo. Quais são seus atributos, suas virtudes, quais são suas posturas?
Então isso testifica, e é isso que às vezes nos decepciona, porque sabemos que nós não estamos andando de acordo, sabemos que não estamos pensando de acordo, não estamos fazendo de acordo, e nós vamos nos decepcionando, primeiro conosco mesmo, e depois nós começamos a arrumar culpados para as nossas mazelas, ao invés de olhar para a cruz e dizer, tudo isso está lá, eu não preciso carregar isso. Jesus não levou nem sequer, né, as suas vestimentas do túmulo, ele deixou lá. Está consumado, querido. Está consumado. Não existe nada mais que Ele possa fazer pela nossa salvação. Você já é salvo pela morte, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Você já é salvo. Gratuitamente, o Senhor já salvou a sua vida. Agora, vivamos como pessoas salvas, cheias do Espírito Santo, vivificados por esse Espírito Santo, amando, glorificando a Deus, amando os irmãos. A Bíblia diz que se nós dizemos que amamos irmãos e não amamos a Deus e não amamos nossos irmãos, isso é mentira. Então isso já eu já começo a identificar. A Bíblia diz que se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Como se eu não sou perdoado, a obra da cruz não está valendo na minha vida. Então nós temos, querido, todos os versículos na Bíblia está nos conduzindo a Cristo, está nos levando à obra redentora do Senhor Jesus, desde o Cordeiro sem defeito, sacrificado lá em Êxodo capítulo 12, desde aquele, está nos impulsionando, aquele animalzinho que o Senhor matou para cobrir a nudez de Adão, aponta para o sacrifício de Jesus, sem derramamento de sangue não é remissão de pecado. Nossa vida custou a vida do Deus Santo, que se fez homem, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Essa é a nossa Páscoa, querido. Essa é a nossa Páscoa. Então eu fico imaginando a alegria do Senhor Jesus, quando Ele vê o seu corpo reunido, sua igreja, sua noiva reunida, para celebrar, né, aquele que nos deu a vida. Reconhecer, Jesus, eu reconheço. É por causa do Senhor que eu estou aqui. É por causa da sua vida. É por causa do seu sacrifício. Se o Senhor não tivesse feito o que fez por mim, eu estaria perdido. E eu te agradeço porque o Senhor me convenceu do meu pecado, do meu engano. E eu posso me achegar até o Senhor. O véu foi rasgado. Eu posso me apresentar diante do Senhor com o meu louvor. Agora eu não preciso mais sacrificar animal algum. Eu não preciso de nenhum ritual. Eu não preciso nem sequer de um lugar. Eu preciso só de ter o desejo de adorar o Senhor, porque Ele completou essa obra, aquela obra que precisavam ir de longe para adorar o Senhor no templo, que eles ficavam lá fora no átrio, e o sumo sacerdote entrava naquele lugar para oferecer ao Senhor, né, aquela adoração, aquele incenso. Agora nós podemos, em qualquer lugar, não precisamos ir, não é em Samaria, não é em Israel, mas os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Você eu sou o templo do Senhor, aonde Ele gosta de estar, aonde Ele tem prazer em ser adorado, aonde Ele quer habitar, mas tem que estar limpo, precisamos, né, purificar o ambiente, perfumar o ambiente para Ele, adornar, deixar bem iluminado, né, porque somos luz, nós somos sal. Precisamos deixar esse ambiente pronto, esse ambiente propício para o Rei da Glória. Ele quer entrar. Amém, queridos? Amém? Essa é a sua Páscoa. Mas às vezes a gente fica tão ansioso com quanto nós vamos gastar para comprar ovo, para comprar coelhinho, né? Com todas essas coisas erradas. Glória a Deus pelo chocolate, né? É gostoso sim. Mas às vezes nós estamos tão focados nisso que a gente nem sequer lembrou do Cordeiro Pascal. Nossa Páscoa virou em chocolate e coelho, né? Hoje é dia, querido, de levantarmos as mãos e nos alegrar, porque o Deus Santo veio a essa terra se relacionar conosco, conheceu as nossas fraquezas, debilidades e aceitou sobre Ele tudo aquilo que não suportávamos, nós não poderíamos suportar, que todos nós íamos ser reprovados.
a obra não ia completar em nós íamos desistir lá na Via Cruz, né, no primeiro ato ali, nós já íamos desistir na primeira chicotada, nós já entregávamos os betes. Mas ele estava olhando no Calvário. Eu tenho que chegar lá. E quando chegar lá, eu vou ser pregado naquela cruz, perfurado, humilhado, vou ser colocado num túmulo, desprezado. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E aqueles que estão comigo vão ressuscitar comigo. Você imagina que coisa? Aquele céu se escureceu, aquele terremoto, todos aqueles cadáveres se levantando, ressuscitando. Imagina essa cena, querido. Os céus, se movimentando ali, algo glorioso, o reino das trevas sendo rechaçado. E o poder de Deus se manifestando, trazendo terror na terra, destruição a todo reinado de Satanás. E a vida, o avivamento do reino de Deus foi tão grande, querido, que dias depois, naquela reunião do cenáculo, já havia um poder imensurável sendo exercido pela igreja, onde um homem indouto, estúpido, negou Jesus, levanta e prega, e 3.000 almas, 5.000 almas aceitam Jesus. É tempo, querido, de despertar. É Páscoa do Senhor. A obra foi consumada. Tudo o que nós precisamos, temos, porque Ele fez uma obra completa em mim e em você, para mim e para você. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o que precisamos é só reconhecer. Nadinha, Ele não te pediu nada. Ele não disse para você ter, Ele pediu para você ser. Nada que você puder comprar, nada que você puder adquirir, pode fazer alguma coisa no coração do Pai, porque tudo é dele. Mas aquilo que podemos ser, pode mexer com o coração do Pai. Amém. Pai, glorificamos o Teu nome, Jesus. Rei de toda glória, Príncipe da nossa paz, amado da nossa alma. Que glorioso, Pai, é rememorarmos aquele dia tão terrível, tão assombroso, tão horroroso. Pai, como é tremendo lembrar daquele dia, porque nem as trevas, nem a morte, nem as humilhações, os açoites, nem aquela perfuração, nem mesmo o túmulo, Pai, conseguiu detê-lo, Pai. Pai, nós nos alegramos, porque Tua obra é gloriosa, Pai, porque o Senhor fez algo, Pai, ó Deus, por nós. O Senhor fez algo pelas nossas vidas, porque era aquele o nosso lugar, era a cruz o nosso lugar, mas o Senhor, Pai, com mão forte, com poder, com autoridade, nos tirou desse lugar de maldição, de doença, de trevas, Pai, esse lugar de morte, esse lugar de destruição, de tristeza, fracasso. E o Senhor completou uma obra, consumou uma obra sobre nossas vidas. No que se diz respeito a nós, o Senhor rasgou toda e qualquer escrito de dívida que havia contra nós. O Senhor tomou as chaves da mão do inferno, Pai. O Senhor, Pai, venceu a morte. E agora o Senhor nos deu uma vida ilimitada. Nós não morremos mais, Pai. A morte não tem mais poder. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos em Ti. E a Tua palavra nos garante. A Tua palavra nos dá esse selo de garantia, que nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos lavados, remidos, redimidos pelo Teu sangue. E eu Te agradeço, Pai, por essa obra gloriosa. Pai, que saiamos desse lugar comprometidos com o Senhor, com o Teu Evangelho, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, para fazer essa grandiosa obra, a despeito de tudo, Pai, que possamos fazer, completar, Pai, aquilo que o Senhor tem por nós. O que não podíamos fazer, o Senhor já fez.
Toda, Pai, as nossas impossibilidades já foram vencidas pelo Senhor. Todas as nossas incapacidades, elas já foram transformadas em capacitação. Nós podemos, Tua palavra diz que nós podemos todas as coisas, até mesmo nas adversidades. Nós podemos passar por todas elas, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Glorificamos Teu nome, Jesus. Exaltamos Teu nome. Obrigado, Espírito de Deus. Console-nos com essas verdades, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia.